Nós iniciamos, então, a gravação. A doutora Lúcia Helena Altomar acaba de entrar nos nossos trabalhos, né? É uma excelente profissional, saúde do trabalhador, sabe muito, somente nas notificações compulsórias, nos acolhimentos, né? A doutora Lúcia também é uma excelente dermatologista, e dermatologista ocupacional, que é uma raridade no nosso país aí, né? Seja bem-vinda, doutora Lúcia. Bom, meus acadêmicos também aí, é um prazer tê-los aqui. Vamos hoje conversar sobre o desenvolvimento econômico e seus reflexos na saúde do trabalhador. Rapaz, essa aula aqui é fundamental para nós podermos entender como é que nós atuamos na medicina, o que a gente espera da região que a gente vai atuar. Não é só para a medicina do trabalho, não é só para a saúde do trabalhador. Quando eu saí de Curitiba para vir para Rondônia, eu tive que estudar o que era Rondônia, que eu não conhecia. Tive que estudar que doenças tinha em Rondônia. Naquela época não tinha, 40 anos atrás. Tinha lista telefônica, você vê o desenvolvimento regional, a lista telefônica, mas hoje tem o Google. Tem lá as doenças mais prevalentes, município por município, no Ministério da Saúde. Tem o mapa, que nós vamos ver aqui que fui um dos idealizadores do mapa, onde você clica em cima, sai o município, sai quantas internações teve de pediatria, quantas cirurgias teve, qual que é o número de partos, para ver o que você vai fazer naquela região. O que se espera daquele pronto-socorro? Você vai pegar um pronto-socorro de coisinhas mínimas ou vai pegar um pronto-socorro de baleado, igual no Morro do Rio? Dependendo do desenvolvimento regional e do setor econômico que está envolvido aquela região, aquele município, aquele estado, você vai ter o resultado dentro do pronto-socorro, dentro no posto de saúde. Uma vez eu passei ali em Itapuã, cheguei lá na unidade mista, cheio de respiradores, de oxigênios, bala de oxigênios. Estava tendo desmatamento, queimadas no verão, e entrou a agropecuária. Então, as crianças começaram a ter problemas de POC, problemas respiratórios, por causa das queimadas. Nós vamos começar a sentir agora. Aí eles tiveram que encher de cilindro de oxigênio para dar oxigênio para as crianças respirarem. Você vê como impacta o plantonista de lá, né? Você sai daqui, chega lá um monte de problemas respiratórios, você tem que dar pneumologia, né? Então, vamos começar a apresentação com uma tela. Vamos escolher uma tela aqui. Essa aqui era a tela ao lado, compartilhar. Vamos abrir a tela. Aí, vocês estão vendo? Me dá um feedback. Sim. Então, vamos lá. Esse aqui foi um trabalho que nós fizemos para o Centro de Referência ao Trabalhador para apresentar na terceira Conferência Nacional, que começou pelo interior de Rondônia, de saúde do trabalhador, certo? Então, nós discutimos o desenvolvimento socioeconômico e seus reflexos na saúde do trabalhador. Mas vamos lá, estudar um pouquinho. Vamos adiante. Espera aí. Meu Deus do céu, de novo. Aí, vamos com calma. Pronto. Os impactos da PAC, Programa de Aceleração de Crescimento. Lembra da Dilma Rousseff, quando ela era chefe da Casa Civil no governo Lula? Eles fizeram um Programa de Aceleração do Crescimento. Isso lá em 2008. Então, tinha os eixos, né? Nós vamos, então, discutir aqui aquele Programa de Aceleração do Crescimento em 2008, no segundo governo Lula, depois do primeiro governo Dilma, que depois ela foi retirada, né? Por causa desse PAC aqui. Esse PAC aqui houve um grande avanço, mas, ao mesmo tempo, grandes desvios. Mas vamos lá. Vamos entender o que são eixos de integração sul-americana. A gente pensa que essas reuniões do Mercosul já começaram lá em 2000, as integrações dos países latino-americanos, somente da sul-americanos, né? Que é o Mercosul nosso aqui. Então, essa integração já vem de muitos anos, mas não vem só desse século, vem lá do século passado, que nós vamos ver agora. Vamos lá. Tá. De novo.
Rapaz, aí. Então, iniciativa para a integração da infraestrutura regional sul-americana. Você sabe quando começou isso? Quando teve a Revolução do Acre, quando a Bolívia precisava ter a saída, quando ela perdeu a guerra para o Peru, acho que é para o Peru e Chile, justamente. Ela perdeu a saída para o Pacífico. Aí ela tinha que tirar os seus produtos, que era borracha, quinino, etc., que ela exportava para a Europa, principalmente a Europa naquela época, isso lá em 1800, ela tinha que sair pelos rios. A única chance que ela tinha era os rios amazônicos, o Rio Madeira. Aí teve aquela Revolução do Acre, aí teve o Tratado de Petrópolis, né? Aí o Brasil pagou 20 mil libras esterlinas, comprou o Acre da Bolívia e prometeu fazer o quê? A estrada de ferro Madeira-Mamoré, que reunia, que levava a produção da Bolívia, de Guajará, passava pelas cachoeiras, essas cachoeiras que nós temos aqui, já inundou essas duas, né? Cachoeira do Teutônio, cachoeira dos papagaios, periquitos, e vai embora assim, são 7 cachoeiras, e eles queriam, então, fizeram os estudos, né, de prospectivos, já desde a época dos ingleses, só para ver a história aqui de Rondônia, de Porto Velho, para se construir uma estrada de ferro, lá de Guajará até Porto Velho, para simplesmente desviar as cachoeiras. Aí, esse eixo de integração, esse foi o primeiro eixo de integração, tá? Em 1890, por aí, né? O Tratado de Petróleo foi em 1907, se eu não me engano. Salvo engano, né? Depois da pandemia, minha cabeça ficou assim, zerada. Mas o Fernando Henrique, em 2000, já tinha feito uma reunião dos presidentes. Bom, sobre o Estado de Ferro, vocês vão ter vai ter uma aula, provavelmente, especificamente sobre o Estado de Ferro. Nós vamos dar essa palestra quando lançarmos os livros sobre a história da medicina de Rondônia. Aí eu vou falar para vocês, inclusive, em detalhes minuciosos sobre Rondon e o hospital, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e o Hospital da Candelária. E quais eram as doenças que Rondon teve que enfrentar e que os nossos médicos que aqui atuavam, que eram poucos, a maioria americanos, tiveram que enfrentar. Quais eram as doenças que tiveram que estudar para vir até tratar aqui, que lá no sul já não tinha mais, né? São doenças são doenças tropicais. Lembra que o pessoal era formado lá na Bahia, São Paulo, né? Rio de Janeiro, e vinha pelo exército, normalmente subia para vir atender aqui, por via aérea ou via de mar, marítima, rio, né? Hidrovia, saia do rio, né? E vinham para desaguar aqui. Na era do avião, antes, através do rio, e depois pelos aviões, né? Aqui tinha muito militares, né? Então, os médicos vinham para cá por causa que era território. E aqui tinha as doenças tropicais específicas. Por isso que nós temos um Semetron aqui. E doenças tropicais de pesquisas muito avantajadas, muito evoluídas, que são bem distintas do Sul. É isso que eu quero que vocês guardem. Vocês vão ter regiões específicas com doenças específicas, né? Aqui nós temos doenças específicas na nossa região. E para a medicina do trabalho também. Vamos lá, lembrar, febre amarela, né? Tem que vacinar. Para vir para cá, tem que vacinar para febre amarela. Porque ela não tem cura. Se pegar a febre amarela, você morre. Então você tem que fazer vacinação. Bom, então o Fernando Henrique, em 2000, reuniu os presidentes sul-americanos e fizeram pactos e fizeram desenvolvimentos regionais. A primeira reunião foi em Brasília, em setembro, depois foi em Guayaquil, em 2002, depois em Cusco, 2004, aí criaram a Unasul, em 2008, né? Primeira reunião, a terceira reunião do Unasul em Quito, né? Com todos os chefes de Estado. Então, quer dizer, esses eixos que vocês estão vendo aí na tela agora, os eixos de desenvolvimento regional, que é essa integração da América Latina,
América do Sul, especialmente, você vê que não é coisa nova, né? É coisa bem antiga. Você vê, você sai lá do porto de Paranaguá e vai para o Paraguai. Você sai do Porto dos Santos, tem vários caminhos para seguir. Agora estão fazendo uma estrada de ferro que vai lá do Rio de Janeiro, né, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e vai lá para a Bolívia, certo? E tem a Ferro Norte, que nós já vamos falar aqui também. Mas para nós aqui, o que nos interessa? Tem um eixo aqui específico nosso, né? Eu até vou passar o próximo mapinha aqui, para vocês verem. Olha que interessante. Nós temos em amarelo ali, né? Peru, Brasil e Bolívia. Lembra o nosso irmão de maçonaria, nosso grande candidato a prefeito, Miguel de Souza, há 20, 30 anos atrás, ele escreveu livros sobre a integração Brasil e Peru. Inclusive, ele lançou uma linha aérea que ligava daqui direto com a capital do Peru. Ele era embaixador honorário do Peru aqui em Porto Velho. Esse aeroporto se transformou em internacional justamente para fazer esse negócio, fazer os negócios, a economia dessa região aqui, ó. Peru, Brasil e Bolívia. Certo? Olha esse amarelinho aí, que interessante. O que nós tínhamos aqui em 2008? Veja bem, estou falando de 2008, época das hidrelétricas, né, que estavam vindo. Então, nós tínhamos o Complexo Rio Madeira. Lembrando que o Complexo Rio Madeira, que o doutor Gilberto veio para cá, trabalhando no Complexo Rio Madeira, foi médico aqui do Santo Antônio, né, famoso aí, e ele que estabeleceu toda a medicina do trabalho aqui, ele que vivenciou toda essa obra, e até hoje tem vínculos com ela, foi um pioneiro aqui na construção das hidrelétricas. Não era só Santo Antônio, não era só Viral. Se eu não me engano, são 5 hidrelétricas que vão ser construídas, né, no Complexo Rio Madeira. O Complexo Rio Madeira, no início, ele tinha inclusas, porque eles iam fazer uma hidrovia do Madeira. Olha que interessante. Você podia navegar do Madeira de Manaus, aliás, de Belém, Manaus, até lá em cima. Sair lá. Sabe onde é que vai sair o rio? Lá naquela cidade que produz soja, lá no Mato Grosso. É tudo navegável para lá. Só passar pelas cachoeiras. Como é que você passa pela cachoeira? Você faz as hidrelétricas e do lado da hidrelétrica você faz inclusas. Você sabe o que é inclusa, é igual o Panamá, né? O canal do Panamá. O barquinho entra ali, ele sobe até o nível da hidrelétrica e vai embora pela hidrelétrica. Então, forma uma hidrovia. Tá? Aí nós temos as hidrelétricas isso nós chamamos de Complexo Rio Madeira. Nós temos as hidrelétricas do Madeira, são 5. O projeto é para 5. Só tem 2 até agora, né? Mas tem outros projetos. Tinha o linhão da BR-364, que ia até o interior de São Paulo, para interligar o sistema Eletrobras. As grandes hidrelétricas aqui, mandando energia para o interior de São Paulo. Eletrobras. Esse linhão aqui desenvolveu imagina, são 3, 4 mil quilômetros de linha. Então, o pessoal ficou trabalhando nas linhas. Foram construindo essas torres. Isso aí é mão de obra, isso é investimento, isso é desenvolvimento, isso é energia elétrica para o interior. Lembre-se que o interior de Rondônia não tinha energia elétrica, era tudo termoelétrica. Hoje estão definhando as termoelétricas, está vendo tudo energia de hidrelétrica. É só rebaixar a capacidade de quilowatts, né? Fazer uma subestação adequada e distribuir a energia para cidades menores. É o que está acontecendo em todo o interior. Certo? Isso é desenvolvimento regional. As pequenas cidades hoje de Rondônia, todas têm energia elétrica sobrando. Cuiabá, Mato Grosso, todas têm energia elétrica sobrando. Me lembro lá, anos atrás, quando eu trabalhava na Ceron, eles levavam um cabinho de energia elétrica e fazia eletrificação rural. Um cabo só o positivo. Lá eles faziam aterramento e usavam. Hoje não precisa mais disso. Hoje nós temos um potencial elétrico monstruoso com as hidrelétricas. Né? São hidrelétricas enormes, a capacidade delas são monstruosas. E pode-se fazer mais ainda. Bom,
Aí nós temos também o gasoduto do Urucum, lembre-se, não foi para frente. Por quê? Ministério do Meio Ambiente. A nossa atual ministra, na época, ela caçou o gasoduto, que vinha lá de Urucum, de Manaus. Um gasoduto que ia tocar Termo Norte aqui. Aquela hidrelétrica que está parada na BR, e toda ela é a base de gás. Não é de petróleo, é gás. Não é de óleo, tá? É de gás. Não é uma termoelétrica queimando gás, que é barato. Mas tem que ter o gasoduto. Esse mesmo gás que abastece as termoelétricas de Manaus, da grande Manaus, da cidade industrial, né, 3, 4 milhões de habitantes. Então, por quê? Por causa do gás de Urucum. Viria para cá, não veio. A termoelétrica está fechando, fechou. Né? Depois de muitos anos de tentativa de... Inclusive, aqui nós temos a Rondongás, mas falei, por que tinha Rondongás? Por causa do gasoduto Urucum. Então, tudo isso é desenvolvimento regional, pessoal. Tudo isso é economia. Tudo isso vai trazer empregos. De acordo com o desenvolvimento, você vai ter impactos, por exemplo, obras. O grau de risco é 3 e 4. Se for hidrelétrica, o grau de risco é 4. Então, você vai ter grandes acidentes. Então, vai ter que arrumar o quê? Centros cirúrgicos mais modernos, UTIs mais modernos, vai ter que se investir na capacitação de cirurgiões de grandes cavidades, grandes cirurgias, né? Em UTIs, né? Transporte, em hospitais, em hidrelétricas, né? Nas grandes obras, grandes hospitais, né? Remoção de grandes feridos, né? Grandes acidentes ampliados. Tudo isso, nós só tivemos contato quando veio a duplicação da BR, né? Já, esses primeiros 20 quilômetros aqui, o Porto Graneleiro, as hidrovias do Madeira que nós estamos esperando vir, o Linhão e as hidrelétricas. As hidrelétricas, só de emprego direto, foram mais de 40 mil. Mais de 40 mil. Então, a população tinha aí 200, 300 mil habitantes, foi para 400 mil. Hoje nós estamos em 600 mil. Mas por quê? Porque houve um boom econômico. Então, teve que aumentar as escolas de medicina, aumentou as vagas para as médicas, fazer mais concurso, teve que aumentar as UPAs, teve que aumentar o pronto-socorro, teve que aumentar os leitos hospitalares, tem que dar suporte. Tanto suporte de tráfego, de transporte, né, de maquinário. Quantas vezes você passava pela BR, você via aqueles monstros daquelas carretas trazendo aquelas turbinas. Sim, turbina. Onde é que se construía as turbinas? Aqui, na frente ali aqui, meu Deus, em Candeias, Jamari, tinha aquela empresa de solda. Puxa, como é que era o nome? Gilberto, lembra aí? Era enorme, que fazia as turbinas, tudo aqui, fizeram aqui. Inclusive, estavam vendendo para o Panamá as turbinas. Aquelas turbinas enormes eram produzidas aqui. Como é que chama? A empresa fechou. Acabou a hidrelétrica e eles faliram. Voltaram para São Paulo. Inclusive, o gerente era meu vizinho. Agora não lembro o nome. Mas foi uma empresa enorme que tinha aqui e trouxe o quê? Solda. O que repercutiu? Fumos metálicos. Então, o que nós começamos a ter? Intoxicação por fumo metálico. Opa! Ninguém conhecia fumos metálicos de intoxicação por fumo metálico. Mas com aquela grande indústria, certo? Puxa vida, quem é que... Como é que era o nome? Oh, meu Deus. Daqui a pouco eu me lembro, vou me lembrar. Então, você começou a ter intoxicações por fumo metálico. Aí fomos fazer as pontes, né? Porque as BRs ampliaram, fizeram as pontes do Rio Madeira. A ponte do Rio Madeira, o pessoal fazia mergulho por causa das fundações, e daí dava descompressão dos mergulhadores. Aí tiveram que comprar equipamento, como tem lá na câmera hiperbárica, que tem lá no Pronto Cordes, né? Hoje. O cara fazia síndrome de descompressão brusca, ia lá para o Pronto Cordes, se internava lá, colocava na câmara hiperbárica e descomprimia ele, certo? O trabalhador. Quer dizer, isso nós só tínhamos na época do garimpo. Lembrando do garimpo, no HB, em 1990, nós tínhamos uma câmara hiperbárica.
porque tinha garimpo e os caras trabalhavam com mergulho. Quando veio as dragas, quando era balsa, era mergulhador. O cara ficava lá na profundidade. Ele tinha que subir rápido, descomprimia, passava mal e ia para a câmara hiperbárica. Depois que evoluiu a tecnologia e virou draga, começaram a usar aquele abacaxi, o que ia para baixo era aquela mão com abacaxi, arrebentava as pedras lá embaixo e aspirava o material sem precisar da mão de obra imersa. Aquela câmara hiperbárica não foi mais preciso, ela atrofiou. Pegaram a câmara hiperbárica e levaram para outro lugar, não sei para onde é que eles levaram, mas tiraram daqui. Passou 20 anos, começaram a fazer as pontes, aí teve que trazer uma câmara hiperbárica. Você viu o que é o desenvolvimento regional? É uma coisa muda, né? De acordo com a necessidade, de acordo com a demanda médica que você está lidando. Né? Então, teve a duplicação da BR agora, a próxima etapa é a duplicação da BR para Cuiabá. Essa BR está matando muita gente. Né? Tem muito acidente, muito acidente. Né? Essa BR aqui para Manaus, que também tem que sair, é uma obrigação, e volta e meia fecha, vai, não vai, mas tem que sair. As pontes, né? Porque daqui para Manaus tem muitas pontes, então tem que ser construídas essas pontes, né? Tem a Ferro Norte também, que os chineses iam construir, que vai sair lá de Cuiabá, vai passar por toda aquela... vai ser uma estrada de soja, né? Que vem para Porto Velho, de Porto Velho, aí vai sair pelo Rio Madeira, certo? Ferro Norte, isso é um grande investimento. Aí o que vai acontecer? Vai sair os caminhões da BR e vai vir tudo de trem. O transporte vai ficar mais barato, vai acabar com a venda de pneus, queima de combustível excessiva, os caminhoneiros, vai ter um problema sério na BR, né? Vai diminuir muito essa economia de caminhoneiros, mas também vai acabar com o narcotráfico, que tem embutido, né? O uso de drogas, que agora, por causa do... Lembre-se, agora é obrigatório fazer exame toxicológico, né? Já podemos até abordar aqui para vocês. Os motoristas profissionais têm que fazer toxicológico, então vai reduzir muito o motorista andar com ribite, aí, com drogas, né? Cocaína, etc. A prostituição na BR vai reduzir, se você tirar os caminhoneiros, com certeza. Cada ponto que passa tem prostitutas, claro. O sexo é uma necessidade básica do ser humano, mas aí aumenta o índice do quê? De HIV, doenças sexualmente transmissíveis. Tudo isso que eu estou falando para vocês é desenvolvimento regional, pessoal. Pare para pensar. Então, se tem um grande tráfego de caminhões, vem a coisa boa e também vem as mazelas, as doenças, vem embutido. Aí eu escrevi aqui no final, infraestrutura de Porto Velho. Com certeza, nesses últimos 2008, nós estamos falando aqui, para 2023, se passaram-se 15 anos. Quem conheceu Porto Velho 15 anos atrás, quem conheceu hoje, mudou muito. Mudou. Não tinha viaduto, né? O viaduto ficou 15 anos para construir, né? Mas agora saiu. Então, veja, aí está a relação do que eu lhe falei aqui, que nós estávamos comentando com vocês, né? Sério? Guardem isso aí com carinho, revejam, que aí algumas coisas ainda estão pendentes, né? A estrada para Manaus, a duplicação da BR-364, a Ferro Norte, as pontes daqui para Manaus, a ponte aqui do Madeira já saiu, a ponte de Guajará tem que sair, a hidrelétrica, os periquitos ou papagaio? Periquitos. Vai sair também, vai ter que sair, mas aí depende de Brasil e Bolívia, né? E aqui nós temos, então, a BR-364 de Rio Branco para Cruzeiro do Sul, já está quase concluída, né? Já tem asfalto até lá. E daí tem a rodovia Cruzeiro do Sul, a ponto de Pucallpa, meu Deus. Tá. E Rio Branco, Assis Brasil, que já está concluída, naquela época já estava concluída. Porque, veja, antigamente isso aí pessoas aqui conhecidas, inclusive ex-alunos meus, saíam daqui, ia para Rio Branco, de Rio Branco descia, atravessava a fronteira para a Bolívia e ia fazer compras lá, né? Igual a Guajará. Se bem que agora comprar aí na Bolívia não está mais valendo a pena, né? Caiu muito o comércio na Bolívia. A ponte do Rio Madeira já saiu, estava em projeto.
O gasoduto Urucu acabou. O gasoduto de Coari a Manaus ficou pronto. Então, Manaus hoje tem energia de gás. Então, não gasta tanto petróleo como gastava antigamente, né? A hidrelétrica de Santo Antônio já inaugurou também, Giral também, uma atrás da outra, né? A linha de transmissão de Porto Velho a Araraquara são 2.450 quilômetros, concluída, tá? Foi um engraçado que tanto uma coisa guardem com vocês, tanto a BR-364 como a linha de transmissão de Porto Velho, eles seguiram o mesmo caminho aberto por Rondon. Sabiam disso? Rondon saiu de Cuiabá abrindo mais de 100 metros na floresta, na clareira, isso por 1.500 quilômetros. Imagine o trabalho que deu fazer isso. E selva virgem, com índio dentro. Ele foi desbravando, abrindo. Ele chegou aqui em 1917, que chegou o Tanajura, né? Que foi o primeiro médico que fixou residência aqui em Porto Velho. O Tanajura veio com Rondon. Ele chegou junto com Rondon em Porto Velho a pé. A pé. Não veio de avião nem de barco, não. Ele veio a pé de Cuiabá, abrindo a mata. Claro que não foi ele, só ele, né? Nesses anos todos, se eu não me engano, foram 7 ou 8 médicos que participaram dessa expedição de Rondon. A expedição de Rondon não era só para fazer a linha de transmissão. Ele trazia geólogos, antropólogos, médicos, cientistas, e todos eles publicavam trabalhos científicos. Pintavam, descreviam a natureza, descreviam animais, vegetais, botânicos, etc, etc. Foi muito rica esse projeto Rondon, essa linha de transmissão de Rondon. Tá. Inclusive, ele fez, onde ele colocava os postos de telégrafo, onde tem as cidades, de Vilhena, de Paraná, onde eram os postos. Você vai lá em Ji-Paraná, no centro de Paraná, tem lá o telégrafo. Ali começou Ji-Paraná. Vilhena, a mesma coisa. Então, essas cidades que Rondon passou, ele deixou o telégrafo. Ali começou as cidades. Não existia nada ali, era mato. Ele botou uma choupanazinha ali e botou o telégrafo ali dentro. Ali começou a cidade. Interessante, né? Desenvolvimento regional. Né? Então, o projeto da hidrelétrica binacional de Guajará-Mirim e Bini, do rio Bini, Guajará-Mirim, né? Isso vai ser lá dentro da Bolívia. Tá? Isso é uma das hidrelétricas que eu falei. E o projeto de inclusas da hidrelétrica Hidrovia do Madeira. Essa seria o sonho, hein? De sair daqui, pegar um barquinho e ir lá para dentro da Bolívia ou lá para o Mato Grosso. Muito legal. Então, aqui tem aí o desenvolvimento, né? Saindo de Porto Velho, você vê aí amarelo, azul, vermelho. Você vê os corredores. São 3 grandes corredores de desenvolvimento regional. Está meio parado, mas vocês, talvez eu não veja, mas vocês vão ver esse corredor aí se expandir muito nas próximas décadas. Isso tudo são projetos que eles vão, ao longo dos anos, depende muito, lógico, da visão política dos governantes, uns mais avantajados, outros menos avantajados, e a coisa vai evoluindo. Mas a Amazônia é o coração do mundo, né? Da alimentação e tudo. Então, aqui tem um grande destino pela frente. E aqui nós temos as pontes, né? Dos eixos, aí, pontes sobre o rio Acre, etc. Aeroporto de Maldonado, etc, etc. Olha aqui, ó, a integração nacional atual, né? O que nós temos? Nós temos um transporte fluvial, Manaus, Caracaraí, Humaitá, né? Grandes portos, né? Itacoatiara. Itacoatiara tem até medicina, meu povo. Tem escola de medicina lá, que sabendo que abriu ano passado. Então, é navegável, muito bem navegável até Porto Velho. Se tivesse as inclusas, nós iríamos lá para baixo, lá perto de Cuiabá, lá onde é que tem soja, no Mato Grosso. E poderíamos ir para a Bolívia, né? Passarmos pela Bolívia, certo? Bom, vamos lá.
Então, aqui estão os eixos de integração da nossa região, aí bem mais claro, né? Então, são corredores internacionais que unem 7 países. Veja, é uma alternativa para o Canal do Panamá. Lembra-se que o Canal do Panamá agora está ampliando, né? Não sei se souberam. Estava ficando pequeno para os navios aumentaram muito de tamanho, estava entupindo o Canal do Panamá, não estava conseguindo passar. Estava muito estreito. Fizeram o Canal do Panamá paralelo para navios maiores. Mas a saída, para não pagar por tonelada em dólar, é você usar os eixos de integração da América do Sul. Por exemplo, você pode ir para o Porto de Paranaguá, para o Paraguai e depois ir para o Chile, dependendo da estrada de ferro. Tem essa visão lá embaixo, né? Tem a estrada de ferro nossa aqui, que passa aqui de Cuiabá, vai direto para Peru, né? Certo? Olha aí. Então, tem várias maneiras de você utilizar esses rios, né? E também, tanto as hidrelétricas como os rios, e também a estrada de ferro, né? Olha aqui, ó, as hidrelétricas. Ó. Girau, Guajará-Mirim, Cachoeira Esperança, Santo Antônio. Tem 4 aqui, mas tem mais uma, que eu já falei, acho que é no Rio Beni, né? Certo? Bom, aqui as hidrelétricas já estão prontas. Aqui é as linhas de transmissão da região norte. Ó. Então, você vê aqui Rondônia, Acre, já está interligado lá embaixo. Lembra que eu falei? Fui para Araraquara? Já está interligado. Tá? A ideia da Eletrobras, já desde que eu era da Eletrobras, em 86, é fazer um sistema totalmente interligado no Brasil inteiro por linha de transmissão. Aí não tem blackout, né? Certo? E esse sistema, apesar de todas essas distâncias, olha aí, ó, Araraquara, olha que beleza. Tá vendo aí, ó, como corta o Brasil inteiro? Tá fácil de quase fechar esse Brasil, né? Olha aí. Estamos quase fechando ele, olha aí. Aqui, ó, transporte, ó. Porto Velho, Manaus, né? Tem essa ferrovia aqui de norte e sul, olha que beleza, né? A Transamazônica, você sabe por que eu fui estudar, sabe por que a Transamazônica foi para frente? Porque onde tem um rio muito bom, tem um transporte fluvial, não se faz transporte terrestre. Ou você faz ferrovia, ou você usa o fluvial, que é muito barato. Andar de barco é baratíssimo. As hidrovias é muito barato, mas muito barato, melhor que ferrovia. E nós temos aqui uma hidrovia, se tiver as reclusas, quer ver? Vou mostrar para vocês. Aí, ó. Que tal essa aí, hein? Essa aqui é o quê? Uma hidrovia de madeira, né? Mas ele tem depois acho que nós vamos ver um slide que ele vai dar mais detalhes sobre essa hidrovia que eu falo, que vai pegar soja lá no norte do Mato Grosso. Tangará da Serra, e tal. É esta aqui, né? Sapezal, justamente, olha aí. Hidrovia do Madeira, mas aí é BR-364. Mas a hidrovia também vai para Sapezal. Ela pode chegar em Sapezal também, mais rápido. Para não precisar usar a BR-364, entendeu? Ou a outra alternativa é fazer a ferrovia, né? Ferrovia, né? Que aí não precisava usar combustível fóssil, nem você vê. Se eu não me engano, essa Cargill, eles têm quase 6 mil caminhões que estão toda hora na BR. Tinha 6 mil caminhões, que não me falaram a última vez. 6 mil caminhões, um atrás do outro, vai de Sapezal aqui, direto, sem parar. São, no mínimo, 6 mil motoristas. Deve ter mais, né? Deve fazer rodízio, descansar, férias e tal, né? Então, você imagina o custo operacional disso tudo. Você vai precisar transformar tudo em trens, você vê, trens podem levar uma quantidade enorme, né, de material sem precisar ter tantas carretas assim. Né? Bom, e aqui nós temos os gasodutos, né? Tá vendo lá em cima, Urucu-Coari, e Urucu, Porto Velho, não saiu. Não saiu, não vai sair. Está bloqueado. Então, esses desenvolvimentos regionais que eu falo para vocês, é o futuro de vocês que está em jogo. Esse futuro é para trazer economia. Nós temos que lembrar outra coisa que eu não falei ainda, que Rondônia sempre viveu ciclos da borracha, ciclo do estanho, ciclo das hidrelétricas.
ciclo do ouro, do garimpo, né? Ciclo da cassiterita, né? Ciclo da estrada de ferro Madeira Mamoré, ciclo de Rondon, né? Ciclo da borracha, que foi 2 vezes. Hoje, a grande pergunta que a professora Marciana queria que fizesse para vocês. Quero saber, estudem, qual será o próximo ciclo econômico de Rondônia? Essa é uma boa pergunta, hein? Quem adivinhar, quem estudar, não é adivinhar, tem que estudar e ir lá. Antigamente, a Fiero lançava um livro, Anuário Socioeconômico do Estado de Rondônia. Eu decorava aquilo, porque ali tinha tudo que estava sendo implantado, investimento, onde é que estava botando dinheiro. Por exemplo, você sabe que no governo do Confúcio, nós éramos 5º lugar na pesca, né, de venda de pescado. No Confúcio, há 10 anos atrás. Com as hidrelétricas e com o criador de peixes em fazendas, nós passamos para 1º lugar de exportação de pescado. Ah, mas professor, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque nós estamos em 1º lugar, vai ter o quê? Vai começar a ter frigorífico de pesca. Esse frigorífico de pesca vai lesionar, vai dar lerdorte, vai dar doenças. Certo? Quem trata lá na agricultura do peixe, na pecuária, na piscicultura, né? Deve ter doenças específicas. Eu fui estudar isso e não achei nada. Mas será que algum de vocês, futuros médicos do trabalho, não vão estudar as doenças da piscicultura no estado de Rondônia? Olha, está um projeto para vocês estudarem. Vão nos piscicultores e vão estudar os trabalhadores. Que doenças que ele tem? Né? Que doenças que tem frigoríficos de pesca? Nós conhecemos frigoríficos de frango e nós conhecemos frigoríficos de boi. Suínos nós temos poucos aqui, né, em Rondônia. Mas de pesca, não conheço trabalho nenhum. Podíamos desenvolver esse trabalho. Que tal? Olha o desafio. Vamos falar agora, vamos mudar de assunto. Vamos ser mais rápido. Quando eu comecei meu mestrado, na dissertação lá na Unir, fui defender minha tese, eu fui fazer em biologia experimental. Aí eu estava dentro da saúde do trabalhador e o Ministério da Saúde disse que todos os estados brasileiros deviam desenvolver o mapa de risco do seu estado. O que é um mapa de risco? O mapa de risco é saber onde é que estão os riscos e como combatê-los. Primeira coisa é você georreferenciar aonde está o chumbo. Cadê as fábricas de chumbo de Rondônia? Fábricas de chumbos são aquelas que pegam as baterias usadas e vão reciclar as baterias. Isso pode gerar uma intoxicação por ácidos de baterias e pode, principalmente, na hora que você vai derreter o chumbo e reciclar, que a bateria é plástico e chumbo, né? Você vai reciclar aquele chumbo, você vai fazer uma poluição ambiental, se não tiver cuidado, e vai fazer uma intoxicação nos seus trabalhadores, porque você vai fazer um fumo metálico do chumbo, certo? Como existia fumo metálico no garimpo, por causa do mercúrio. Olha a química, olha a intoxicação. Olha a intoxicação que eu estou dando agora. Então, aí você começa a entender o que eu estou trazendo para vocês, o que é saúde do trabalhador, o que é desenvolvimento regional, é garimpo, não, é chumbo. Peraí, doutor, mas por que? Porque você vai tratar esses caboclos, esses doentes, esses pacientes. Você vai ser médico dessa empresa. Você vai ter que saber como se enfrentar esse problema. Então, isso aqui foi uma dissertação que eu fiz em 2007, 2008, e faz tudo a ver naquela apresentação de 2008, porque eu desenvolvi, foi o único estado brasileiro que conseguiu desenvolver através de um software, junto no CIPAM, em que eu peguei todas as 70 mil empresas do estado de Rondônia, atualizadas e cadastradas em 2007, peguei o KINAI, que mudou em 2007 também, joguei todas elas numa plataforma TerraView, que é um programa de software de georreferenciamento, que eu fiz um curso no CIPAM para georreferenciamento. O pessoal do CS foi fazer esse curso, para nós estudarmos, para colocarmos os pontos no mapa, para georreferenciar os riscos e as doenças. E hoje,
passados-se 15 anos, você abre o mapa do Ministério da Saúde, tem o mapa do Brasil, eles clicam em cima de Rondônia, clicam em cima de Porto Velho, e sai um mapa georreferenciado e diz assim, teve tantas internações, teve tantos... Esses detalhamentos, que a gente chama de layers, layers são camadas. Você joga essas camadas de informação, você clica em cima e vai procurando as informações que você quer. Essa dissertação de mestrado, que deveria ser uma tese de pós-doutorado, que era inédito, que a minha professora ficou chocada por 2 motivos. Primeiro, que era biologia experimental. Sabe qual que era a linha de pesquisa? DNA. Só que eu estava com o mapa georreferenciado por satélite. Quem já ouviu falar de Hermes Trismegisto? Hermes Trismegisto, no esoterismo. Tudo o que está em cima é igual ao que está embaixo. Então, eu passei do DNA das células para estudar o georreferenciamento universal, visto por satélite. Você acha que a minha orientadora e a coordenadora do curso ficou satisfeita? Ela disse, você está louco, menino? Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar nas doenças, doutora. Eu quero georreferenciar malária, leishmaniose, doenças tropicais. Ela é especialista em doença tropical. Eu quero gerenciar isso tudo por satélite. Pô, que maravilha! Agora eu entendi. Agora que ela me entendeu? Então, tá bom. E nós conseguimos fazer isso. Então, pegamos esse mapa georreferenciado aqui, que já existia no IBGE, pegamos esse mapa e separamos por município. Porque o que é SUS? É município. Então, nós pegamos cada município georreferenciado, pegamos todas as empresas de cada município, por município, colocamos o risco ocupacional dessas empresas. E nós fizemos um mapa de risco ocupacional georreferenciado de Rondônia. O único no Brasil, até hoje. Então, aqui nós temos um mapa do IBGE de 2004, que já apontava, está vendo essas linhas aqui? Vocês estão vendo linhas em vermelho aqui. Tem linhas brancas e vermelhas. Brancas, né? Brancas e vermelhas. Brancas. Sabe o que é isso? São as linhas de desenvolvimento regional. Não tem a linha dos 70, não tem a linha 200 não sei o quê, não tem a linha... Porque você vai pela BR, você vai pela direita, pela lado esquerdo, tem a linha. Cada 50 quilômetros tinha uma linha. Essa linha era de agricultores para entrar no meio da selva e desbravar. Então, por isso que tem essas linhas de desmatamento aqui, pessoal. Presta atenção. Está vendo como é? Isso não é feito pela natureza. Esse desmatamento, você pode ver que são feitos em linhas. Parece que é tudo picadinho. Está vendo ali? Não tem umas linhas? Então, você imagine qual o grande problema da saúde pública do estado de Rondônia. Nessas linhas ao longo da BR, transversalmente ao longo da BR, tem linhas de desenvolvimento regional que você tem que levar educação, segurança e saúde. Então, você tem uma linha, você tem uma BR de 700 quilômetros, do lado direito tem mais 300, e do lado esquerdo mais 200 e pouco. E a cada quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, tem uma família assentada. E você tem que levar saúde, educação, transporte escolar e segurança pública. Não é fácil, não. Ah, mas Rondônia só tem 2 milhões, 1 milhão e 600, 700 mil habitantes. É um bairrozinho da cidade de São Paulo. Minha professora de doutorado falou isso para mim, lá no UNB. Você realmente, doutora, mas você viu o tamanho de Porto Velho? Porto Velho é o maior município brasileiro em extensão. E temos 200, 600 mil habitantes agora. Tínhamos 200 e poucos mil habitantes na época. Você já imaginou o problema de você gerenciar tudo isso? Diga-se, ribeirinhos. Tem ribeirinho, não estou falando de saúde pública agora. Ribeirinhos que são trabalhadores rurais, são ribeirinhos, pescadores. Ao longo do rio, até Manaus, até Belém, tem saúde do trabalhador. Tem que levar educação para esse povo, tem que vacinar. Vocês estão entendendo o tamanho do problema? Ah, o motosserra. O cara vai desmatar, ele vai usar a motosserra. Será que quando vende a motosserra, eles dão protetor auricular, tipo concha, para ele não ficar surdo? Aí me falaram assim, doutor, tem uma
um assentamento aí para dentro do Amazonas, que o pessoal usa a motosserra direta, todo mundo surdo. Como é que você vai levar até eles a audiometria para saber que o pessoal está ficando surdo ou não? Então, qual que era um projeto que ele podia fazer? Que assim deveria fazer. Quando vende a motosserra, já vende o protetor auricular junto, tipo concha, e obriga a usar. Beleza, né? Olha que raciocínio legal. Medicina preventiva. Isso é saúde do trabalhador. Isso é medicina do trabalho, chefe. Tá bom? Aí você tem terras indígenas. As terras indígenas são protegidas contra desmatamento, mas ainda que tem exploração indevida, invasões, diamantes, etc. Né? Volte vai dar uns escândalos aí. Tem unidades de conservação federal, estadual, e o desmatamento em 2004. Mas esse mapa aqui é a base do nosso raciocínio. Depois que nós fechamos tudo isso, nós jogamos no Excel, eu não usava SPSS ainda, nós jogamos no Excel naquelas empresas, que eram 70 mil empresas, e nós vimos que Rondônia tinha 55 mil empresas do quê? De agronegócio, agropecuária e pesca. Agropecuária e pesca. Só que ainda não tinha hidrelétrica. A pesca era mínima. Tinha pesca, mas só do rio. Não tinha a piscicultura que veio com Confúcio, que veio com a hidrelétrica. A indústria aqui, olha só, é lá embaixo, ó, o número de empresas mínima. Tinha o quê? Coca-Cola, né? Deixa eu me lembrar aqui qual é esse. Aí veio aquela fábrica de concreto lá da BR, que pensamos que ia ser uma coisa monstruosa e boa. Teve aquelas de solda e mesa. Não, deixa eu me lembrar assim. Veio ela também por quê? Por causa da construção da hidrelétrica. Mas o comércio também tinha uma representação grande e serviços era pequeno. Hoje esse quadro mudou, com certeza. O serviço está muito maior, a indústria aumentou, veio a Didio em 2000, né? Certo? Veio a Coca-Cola, Didio, abriu uma outra fábrica também de bebidas, fechou. Aí, nem pequenas indústrias aí. Né? Bom, aí os graus de risco. Qual que era o grau de risco antes das hidrelétricas? Nós tínhamos grau de risco 3. Mas grau de risco 3 é aquele grau de risco simples, era a construção civil, né? Quando veio as hidrelétricas, nenhum médico do trabalho estava preparado para atender a demanda e os programas de saúde para o grau de risco 4. Tivemos todos nós que fazemos uma reciclagem. O doutor Gilberto veio para cá para nos ensinar. O pessoal, nós apanhava feito cachorro doido, porque a gente não sabia uma dimensão, apesar de eu ter vindo para cá, para a construção da hidrelétrica de Samuel, pela Eletronorte, Eletrobras, que eu trabalhei na Sondotécnica, no João Paulo II, que era particular, mas eu não participei da medicina do trabalho daquela época. E aquela medicina do trabalho daquela época era muito rudimentar, não tinha tantas leis como hoje. Nós estamos falando de 1985, quando as leis começaram a ser escritas em 77, tinha 6, 7 anos de lei, não tinha nada, tinha aí tinha, se eu não me engano, umas 7 ou 8 NR só. Justamente quando eu saí do João Paulo e fui trabalhar para a Seron, tinha 7 ou 8 NR só, normas regulamentadoras. Hoje nós estamos com 36. Mudou tudo. Nossa. Aí nós colocamos no mapa georreferenciado e nós temos o mapa de Rondônia, grau de risco 3, quando começou as hidrelétricas. Era grau de risco para todo mundo. E número 3, né? Era o estado inteiro o grau de risco 3. Olha, o grau de risco 4 era mínimo. Onde é que era o grau de risco 4? Porto Velho. Você veja a região do norte aí, o verde escuro representa que Porto Velho tinha grau de risco 4, certo? O grau de risco 3 era mais para o estado todo. E o grau de risco 1 e 2, o que é? É bancos, serviços leves, né? Que não tem tanto risco. Agora, este quadro aqui, pessoal, vocês têm um carinho com esse quadro. Vocês têm que estudar esse quadro. Esse quadro aqui não é meu, não vou falar. Esse quadro é do meu grande amigo, professor, médico do trabalho, fez mestrado e doutorado em Fiocruz. Ele desenvolveu isso, que é um mapa que você vai encontrar na parte superior
o desenvolvimento da região, somente aqui do norte, foi do Brasil inteiro, mas aqui vamos falar em Cuiabá, ele é do Mato Grosso, ele era do Celeste, o Pignatti, ele fez isso em 2007, lá do Mato Grosso ele fez. Nós estávamos 10 anos de defasagem do Mato Grosso para Rondônia. Hoje nós estamos quase empatando. De desenvolvimento regional, estou falando. Então começa com desmatamento, indústria madeireira, né? Lembra? Vender madeira, vender madeira. E agricultura, você faz desmatamento, tira a madeira, extrai a madeira, você entra com a agricultura, né? Prepara o solo, tal, agrotóxico, calcário, tal. Aí você vem com a pecuária, você vem com o transporte da pecuária, que nós vivemos uma fase de transporte muito grande aqui em Rondônia. O que nós estamos mandando? Soja, né? Transporte de soja, nós temos muito caminhão de boi, né? Transporte. Praticamente insumos. E nós não temos transporte ainda da agroindústria. Nós estamos vendo um monte de silos ao longo da BR, mas a gente não encontra indústrias. Qual que vai ser o próximo desenvolvimento regional nosso? Deve ser indústria, né? Aí, aqui embaixo, na parte inferior, você vai encontrar os danos ambientais e os agravos à saúde da população. Quando se fala agravo à saúde da população que trabalha, pessoal. Nós estamos falando do trabalhador. Todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. O aposentado que vai levantar cartaz no meio da rua para fazer propaganda, ele está trabalhando também para ganhar um dinheiro por fora. A criança, o trabalho infantil, é o que mais tem no interior de Rondônia, que vai trabalhar com o pai e com a mãe na agricultura. Começa já aos 10 anos de idade. Isso o governo federal ainda não conseguiu acabar com isso. Aqui na cidade, você não vê tanto trabalho infantil assim. Mas aí vem o quê? Infelizmente, né? A exploração sexual das crianças, né? O narcotráfico usando as crianças, quer dizer, existe um trabalho subliminar, né? Infelizmente, não acabamos com o trabalho infantil ainda. Uma das bandeiras do Celeste é a erradicação, e do Ministério Público também, é a erradicação do trabalho infantil no Brasil como um todo. Isso é muito difícil, porque depende muito do desenvolvimento econômico da população. O narcotráfico prepondera no Brasil, porque o salário mínimo é muito baixo, a educação é paupérrima, não tem postos de trabalho, e é mais fácil vender droga do que você estudar e arranjar emprego. Isso é uma realidade, né? Às vezes eu sou muito cético, falo muito direto assim, para vocês gravarem melhor. Se, poxa, o professor é radical. Não é que eu sou radical. Até minha esposa ficou meio brava comigo na aula passada, ela entrou aqui, eu falei assim, todo paciente tem um distúrbio psíquico. Mas, claro, se ele está enfermo, já tem um mínimo, ele é impaciente, né? Ele está doente. Paciente, ele é adoentado. Então, ele está fragilizado emocionalmente, está fragilizado psiquicamente, ele está vulnerável, né? Então, todo paciente tem um distúrbio psíquico embutido. Por isso tem que ser tratado de forma distinta. Hoje eu vou fazer uma perícia na Justiça Federal, no final da perícia, quase que o senhor me agride. Mas o senhor não vai fazer isso, chefe? Você pode ficar sossegado, que eu já fiz isso. Já anotei tudo que precisava anotar aqui. Ficou bravo comigo. Aí eu tive que... Vou brigar com ele? Não. Ele está fragilizado, ele está precisando de um recurso, que ele entra na justiça e não consegue. Aí ele vai fazer perícia judicial. Ele acha que eu tenho que dizer para ele que ele já sai com o dinheiro da mão. Não é assim. Tem que aguardar o juiz dar a sentença, né? Então, mas aí você vai brigar com o paciente? Não. Você vai perceber que ele está fragilizado emocionalmente, claro, obviamente. Então, volto à baila, nunca examine um paciente sozinho, sempre com alguém do lado, né? Independente do sexo do paciente. Bom, leiam e estudem isso aqui. Isso é fundamental. Isso é questão de prova minha direta. Bom, mapa de risco ocupacional já referenciado em Rondônia. O que nós aprendemos quando fizemos o mapa? Olha só, olha a porrada. A política estadual de saúde em Rondônia, política estadual, esse mapa mudou a política. Nós não tínhamos política, a política era pulverizada. O mapa disse para nós o seguinte: a Rondônia deverá redirecionar suas ações para o segmento agro-silvo-pastoril.
agropecuária, pastoril, né, agropecuária, e silvo é exploração de madeira, silvestre. Na saúde do trabalhador rural, que o problema está lá no trabalhador rural, lá na linha, lá em Machadinho do Oeste, lá na linha. Lá. Esse é o problema. E é na erradicação do trabalho infantil, que o grande problema hoje do SUS, o grande problema hoje da Previdência Social do INSS é o sequelado aos 45 anos, 40 anos, porque começou o trabalho infantil aos 9, 10 anos no meio rural. Isso que nós vivenciamos em Rondônia. Isso aí, guardem que isso aí é uma coisa que é um extrato. Mesma coisa você pegar 50 limão e sair o sumo do ácido acético. Isso aqui, essa telinha aqui, tem o norte, é a bússola. Então, nós temos. Como é que nós vamos resolver isso? A partir daquele momento, nós vamos priorizar a implantação de núcleos de saúde do trabalhador. Opa, o que é núcleo de saúde do trabalhador? O SUS não é municipal? O município não tem que resolver seus problemas internos? Então, o Sereste, a Saúde do Trabalhador de Rondônia, tem que fortalecer, dentro dos municípios, os núcleos de saúde do trabalhador, para que esse núcleo de saúde do trabalhador vai lá na linha dos 52 municípios, né? Vai lá na linha e dê condições de atender esse povo. Não adianta de fazer uma política estadual, tem que fazer uma política municipal e interiorizada na realidade de cada município. Em todos os municípios de Rondônia, enfatizando aonde, qual a ferramenta? Educação continuada dos seus técnicos. O que nós estamos fazendo agora? Educação continuada. Para o enfrentamento das enfermidades no campo. O problema nosso aqui, meu irmão, é a enfermidade do campo. O Acre é a enfermidade da floresta. Porque eles fazem extrativismo. Entenderam? Então, cada estado tem a sua prospecção. O São Paulo, se pega o centro de São Paulo, o grande problema deles é o quê? Banco, é Lerdorte. O nosso é rural. Desculpe o termo, é chifre, é boi, é pecuária, é piscicultura, trabalho rural. É soja agora, né? Que está invadindo tudo, soja. Então, pessoal, aí você vai estudar as doenças, né? Aí você pega no meu trabalho de doutorado agora, eu acabei o mestrado, fiz isso aí, puxa, vamos estudar, pessoal. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou estudar as doenças no estado de Rondônia, no Brasil. Aí a minha tese é uma trilogia. Queria estudar Rondônia, as doenças de Rondônia, a prevalência de doenças de Rondônia por 10 mil habitantes. Eu queria estudar lesão, trauma, no Brasil todo, e queria estudar carne e pescado, que é o nosso filão aqui, mas no Brasil todo, frigoríficos, de boi, suíno, de frango, de peixe. Né? Então, essa trilogia, esse estudo de 3, foi baseado no INSS, em que nós analisamos 470 mil afastamentos por um ano em 2008. 2008 de novo, pessoal. Você viu o upgrade que nós estamos dando em conhecimento aqui, em 2008. E isso é aplicado até hoje. Ah, está defasado. Tá, não. Sabe por quê? Porque SPSS são 470 mil casos. Não muda tão fácil assim. Isso aqui é o Brasil. Aqui em Rondônia nós tivemos 4.700 afastamentos naquele ano. E aqui nós temos o quê? Que engraçado, né? Eu fiz um trabalho de mestrado que diz que o problema de Rondônia é a agropecuária. Lembra que eu falei da Silvo, que era extrativismo? Você sabe o que mais teve de afastamento em Rondônia em 2008? O CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Sabe qual foi a atividade econômica que mais afastou o trabalhador? É o número 2 aqui embaixo, pessoal. Olha aqui. Olha, presta atenção. Número 2 da amarelinha aqui embaixo, no rodapé. Silvicultura e exploração florestal. Desmatamento, pessoal, que mais afastou em 2008.
Depois, 41, construção de edifícios. Depois, 42, obras de infraestrutura. O que estava acontecendo em Rondônia em 2008? Estava estruturando o Estado para receber as hidrelétricas. Eram obras de infraestrutura. Certo? Põe aqui, daí, 41, 42, 78. Vamos ver, 70. Seleção e agência. Olha que interessante. Seleção e agenciamento e alocação de mão de obra. Em 1990, começaram a terceirização das áreas de risco das grandes empresas. Em 2008, nós tínhamos esse fenômeno. Você tem uma área de risco, você terceiriza. Então, você tem na construção civil, aquele problema maior, você terceiriza. Então, em quarto lugar aqui, estava 78. O que era? Seleção e agenciamento de alocação de mão de obra, que é a terceirização. A terceirização da mão de obra é o grande vício da precarização da relação do trabalho e da segurança e saúde do trabalhador. Porque o serviço terceirizado ele não é fiscalizado adequadamente. Não era, né? Que depois surgiram leis que a empresa que terceiriza se responsabiliza pelos danos do trabalhador terceirizado. Para combater isso aqui, ó. O cara terceirizava, o problema é do cara, não é meu, não. Do cara que eu digo, da empresa terceirizada, não era da grande empresa. Então, você vê, o doutor Gilberto, com certeza, viu isso na hidrelétrica, na construção da hidrelétrica. Tinha lá 300 empresas atendendo, tudo terceirizado. Ah, morreu o fulano tal lá. Não, mas não é meu, não, peraí, não, né? Entendeu? Aí eles tiveram que se preocupar, inclusive, fazer um programa de controle dos terceirizados, para evitar que o cara se alejasse lá e depois viesse para cima da empresa grande para receber ações de indenização. Mas aqui já estava bem caracterizado que, em quarto lugar, terceirização da mão de obra. Viu que interessante? Então já era um grande problema aqui. Se eu fosse ver esse quadro aqui, eu ia trabalhar onde? No meio rural, né? Ia trabalhar nas obras, né? Que o grande número de acidentes e sequelas eram em obras, né? Mas aqui em benefício em geral, tá, pessoal? Não é só de acidente, não. Veja bem, a grande maioria, 70% dos benefícios, são por doenças comuns. Doenças comuns, preste atenção nisso. Não vai colocar tudo a culpa na empresa, não. 70% dos afastamentos, junto ao INSS, são doenças comuns, certo? Guarde isso também. Tá? E aqui, ó, nós temos esse novo quadro aqui. Nós vamos ver que doenças que davam nos trabalhadores de Rondônia em 2008. Olha que interessante. A primeira doença lá em cima era o quê? Era 19. 19, está lá embaixo. Lesões, envenenamento e outras causas externas. Lesão, trauma, moto, carro, lesão. Eu não estou falando de acidente de trabalho só. A menor é acidente de trabalho. O que dá mais lesão aqui, vai no João Paulo. É trânsito. Trânsito. Pode, tem acidente doméstico, tem acidente de trânsito, tem acidente de trabalho típico, tem de trajeto, tem milhões de acidentes. Envenenamentos também. Mas o primeiro lugar é acidente. Mas agora está mudando isso, pessoal. Mas eu vou continuar aqui, depois eu vou mostrar para você que vai mudar muito isso aqui. Isso nós estamos falando em termos de Rondônia. Em segundo lugar, estava o 13, que é o Lerdort, Sistema Osteomuscular e Conjuntivo. Em terceiro lugar, estava o 11, que é doença aparelho digestivo, que já é o contrário do Brasil. O Brasil vinha aqui, em quinto lugar estava o problema psiquiátrico, não é? Que é o 5. Aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Transtornos mentais e comportamentais. No Brasil estava em terceiro lugar. Hoje, pessoal, hoje, se você colocar na ponta do lápis, os transtornos psiquiátricos já passaram as Lerdorts, já faz muito tempo, e já está empatando com lesão, e a tendência é ultrapassar lesões. Anotem isso aí. Está acontecendo essa virada. Já virou. E agora vamos sair um pouquinho desses trabalhos meus e vamos entrar no grande problema para nós analisarmos sobre o que vai acontecer em 2008 quando chegar as hidrelétricas. Primeira coisa, aumenta a população. Digamos, vocês se formaram,
estou indo para uma região lá, que vai construir uma hidrelétrica lá no interior do Amazonas, que o doutor Gilberto convidou vocês formados para ir trabalhar lá para ele. Uma grande hidrelétrica, vai para lá 40 mil pessoas, vai chegar numa cidadezinha lá que tem 1.000 habitantes, eles vão fazer um canteiro de obra lá, vão botar umas casinhas lá, uns barracos no começo, vão levar a população lá para dentro, vão desmatar tudo, aí vai começar o pessoal a trabalhar, vai aparecer o quê? Febre amarela, dengue, malária, esquistossomose, leishmaniose, aí vai vir, né, vai vir o pessoal lá do meretrício, vai dar DST, AIDS, sífilis, né? Vai aparecer o quê? Vai ter que botar infraestrutura hospitalar, vai ter acidente, amputados. Quando começar a desmatar, vai cair árvore na cabeça das pessoas, vai dar traumatismo raquimedular, amputações, esmagamentos, né? Depois o pessoal vai tacar fogo, vai se queimar, né? Vai vir um maquinário pesado, né? Então, tudo isso vai impactar a saúde. Vai ter um aumento de procura por mercadoria, vai ficar tudo caro, não vai ter carne, vai faltar isso, então tudo vai ter que ser levado para lá, vai ter que fazer uma logística de alimentação para esse povo que vai trabalhar lá, vai ter um aumento de serviços, né, de limpeza, tal. Brumadinho, aumento de serviços. Brumadinho, o pessoal, a população de Brumadinho recebe um salário sem fazer nada. Cada ser vivo recebe um salário da Vale do Rio Doce. Você não consegue empregada doméstica para trabalhar. Porque todos recebem o salário, eles não ficam em casa, eles não vão trabalhar. Então começa por aí o grande problema. Primeira coisa, chegar uma população muito grande, você não vai conseguir empregada. Você tem que pagar peso de ouro. Quando eu cheguei aqui, a empregada trabalhava no garimpo, ganhava em ouro. Você tinha que pagar uma fortuna para ter uma empregada dentro de casa, ou trazer de fora. Eu tive que trazer um empregado de Curitiba para trabalhar comigo. Engraçado, né? A dificuldade de serviços. Aumento de emprego inicialmente, né? Vai todo mundo se empregar. No começo, quando chegou a Santo Antônio aqui, eles contrataram toda a população de Porto Velho, depois foram para o interior, contrataram o interior todo. Quando o Giral chegou, não tinha mais ninguém para contratar, de empregado. Eles foram lá para o Nordeste, entraram numa cidade pequena no Nordeste, trazendo 2 ônibus cheios de peão que estava na praça lá. Eles convidaram para vir. Chegou aqui, tinham trazido um esquizofrênico da praça, tiveram que levar de volta no avião sedado para entregar ele de volta para o município, que ele entrou sem querer dentro do ônibus. Eu presenciei isso. E outra coisa, ele já era contratado lá, porque a justiça exige que seja contratado aonde ele morava, para vir para cá. Então, eles já vieram contratados. Né? Engraçado. Tá. Então, a falta de moradia e o saneamento básico. O saneamento básico não existe. Como era Porto Velho quando cheguei aqui. Tinha luz, tinha saneamento básico, tinha 2% de saneamento básico quando eu cheguei em 85. Aumentou a população, foi para 0,5%. Porque é por cabeça, né? Então, aumentou a população, o que era abastecido por água e esgoto era mínimo. Água tratada, até hoje, 50% da população de Rondônia não tem água tratada. E vai piorar, porque você tem que aumentar essa. Né? Então, esses são os impactos da aceleração econômica de uma região. Isso aqui não é só Rondônia, pessoal. Esse slide aqui é para onde você for montar um projeto extensivo, de extensão. Então, projeto de desenvolvimento regional tem que ter setor elétrico, transporte, agricultura, aspectos econômicos, políticos, socioeconômicos, tecnológicos, ecológicos. O capital vai aumentar o custo daquela região, vai aumentar a mão de obra, vai ter dificuldade de mão de obra, vai ter que migrar, não vai ter mão de obra, vai ter que aumento de fluxo migratório de trabalhadores, de serviços públicos daquela região, o Estado tem que dar apoio, abastecimento de água tratada, ausência e negação de serviço de coleta de lixo e esgoto doméstico, serviço de segurança, transporte, educação e atendimento à saúde da população. Certo? A população local vai ser diretamente atingida. Pelo quê? Violência, prostituição, DST, doenças endêmicas, vai aumentar. Né? Olha, esse professor Vladimir Nunes Pinheiro, ele fez uma palestra
patrocinada pelo Sereste, ele é da Unir, sobre as hidrelétricas de Madeira e a saúde do trabalhador. Nós estivemos lá no Rondon. Eu estava presente nessa palestra. E peguei esse slide emprestado. Então, o que acontece quando você faz um grande investimento numa região? Nós estamos agora falando de Manaus, tá? Esquece agora até esse do Unir. Vai acontecer lá também a mesma coisa. O incremento demográfico, quer dizer, a população vai aumentar assustadoramente da noite para o dia. Vai haver uma reorganização econômica. Quer dizer, vai ter um boom, né, um boom dos imóveis, né? Vai tudo sair o olho da cara, os aluguéis, a venda, vai lá para cima. A expectativa da população vai crescer muito, né? Vão ganhar dinheiro, setores econômicos explodem, vai ter uma carência de serviços de infraestrutura, aí vem os problemas de saúde, os problemas econômicos e sociais dos mais diversos possíveis. Aí nós vamos ter impactos ambientais, saúde, saneamento básico, infraestrutura, progresso desorganizado e caótico. Rondônia sempre foi assim. Sempre foi assim. Em 200 anos de história de Porto Velho, Rondônia. Né? Qualidade de vida sempre ruim, né? A melhor qualidade de vida que nós temos é em Cacoal. O IDH deles era maravilhoso. Por quê? Porque é uma cidade projetada, foi planejada, então eles têm uma qualidade de vida melhor. A educação, né, vai ser prejudicada, não vai ter escola para todo mundo. Primeira coisa. Quando eu vim para cá, a Eletronorte, ela dispunha do Pitágoras, Colégio Pitágoras. Minhas filhas estudavam no Pitágoras. Eu só vim para cá porque elas podiam estudar num colégio bom que trazia os professores de Belo Horizonte. E elas puderam estudar e se formar. Mas imagina, se vai para um lugar que não tem escola, pelo amor de Deus, não vai deixar os filhos na capital. Segurança pública, um grande problema. Estupros, etc., roubos. E, junto com a população, vem aqueles desgredados, né? O cara vai fugir do Nordeste que matou alguém e vem trabalhar na elétrica. E ainda resolveram, me falaram, eu tenho quase certeza que aconteceu isso, que não se podia pedir certidão negativa policial para ser contratado na hidrelétrica. Então vinha tudo que a marginal se escondia da hidrelétrica e ninguém achava eles. Legal, né? Bom, segurança pública, então, um caos. Saúde pública e privada, meu Deus do céu, o Estado não tinha dinheiro para isso tudo. Tanto é que a compensação, olha esse termo, as compensações das hidrelétricas foram o quê? Construir todas as UPAs, construir um hospital de Cacoal, ampliar o hospital de base, reformar a POC inteira. Policlínica Oswaldo Cruz foi construção das hidrelétricas. Olha, o que a saúde pública cresceu com as hidrelétricas foi inacreditável, segurança pública também. Entendeu? Então não podemos falar mal, não. Houve uma contrapartida, que esse é o termo que se dá, para o serviço público enorme. Tanto é que o Estado de Rondônia praticamente só gastava em folha de pagamento, o resto tudo vinha de graça. Né? Então, realmente, o Estado teve um equilíbrio das contas, porque o investimento vinha todos das hidrelétricas. A saúde ocupacional eu coloquei risco 4, tá vendo? Nós éramos risco 3, nós tivemos que estudar, se adequar a enfrentarmos um risco que a gente não conhecia, que era o risco 4. E tivemos que qualificar a mão de obra, porque a mão de obra aqui não sabia assentar lajota, fazer concreto, fazer betoneira, não tinha essas coisas. A mão de obra, a construção civil pesada não existia em Rondônia. Pesada não existia. Só leve. Então, tiveram que qualificar. Aí veio aquele projeto, né? Como é que se chama o projeto? Que era de Santo Antônio, teve um projeto aí que ele qualificava, né, o pessoal. Qualificou um monte de gente. Os técnicos de segurança, nossa, formou um monte, não tinha? Formou milhares, hoje estão todos desempregados. Mas tem milhares de técnicos de segurança hoje, coisa que não existia antes. Bom, aí o IP4, o grande professor Hildebrando, nosso querido professor Hildebrando, que foi meu professor de mestrado, idealizador do mestrado de Biologia Experimental da Unir, ele deu essa palestra, e eu capturei esse slide dele. Vai acontecer inundação das áreas ribeirinhas,
Os banzeiros é quando a água fica batendo, passa um barco, bate e faz erosão das margens, chama banzeiros. Nós temos um teatro aqui chamado Banzeiros, aqui no centro da capital, você já deve ter ido lá. Os acadêmicos volta e meia fazem reuniões lá, fazem teatros lá, e formaturas, e eventos mais menores, mas é o Teatro Banzeiro, é nosso aqui, bem no centro da cidade. Banzeiro, então, é essa água que bate no rio, que aconteceu aqui, que desmoronou tudo lá, que agora a hidrelétrica, de novo, junto com o prefeito, está revitalizando essa área toda, que desmoronou tudo, vai jogar pedra, tinha vários caminhões do outro lado da margem, trazia pedra, porque jogaram um monte de pedra, e agora estão revitalizando a estrada de ferro Madeira-Mamoré para fazer igual a Belém. Depois de milhões de anos, nós vamos ter, acho que uma coisa, vai inaugurar provavelmente o ano que vem para a campanha do prefeito. Né? Bom, a migração de populações para a área, as inundações, olha, inundação da área, anos depois teve aquela inundação monstruosa, né? Foi em 2017, 18, que teve a inundação, né? As populações ribeirinhas, inundou tudo. Né? Tá. Olha, ele falou isso 10 anos antes. Né? De imediato, os trabalhadores da construção de barragem e migrações de população, da epidemia de malária, olha, um grande sanitarista reconhecido internacionalmente, epidemia de malária, poluição das águas, gastroenterites e doenças diarreicas. Hepatites, leptospirose, aumento da promiscuidade e DCT/AIDS. Médio e longo prazo, montagem e funcionamento das usinas, quem garante a estabilização de trabalhadores? A redução da preocupação com medidas de controle pelo empreendedor. O empreendedor, olha, ele montou a hidrelétrica, está funcionando com 100 empregados, que tudo é automatizado. Cadê os 40 mil? Foram remanejados, nós tivemos sorte que saindo daqui, eles foram remanejados lá em cima para o Belo Monte. Mas Belo Monte já acabou também. Mas muitos ficaram aqui. Então, vai ter um aumento, já teve, nós tivemos que absorver o aumento da demanda de saúde, educação e transporte. Só que o professor esqueceu de uma coisa que eu vivencio. O grande problema do INSS, dos sequelados, do desempregado, daqueles que do LOAS, né? Que o pessoal que ficou aqui, que teve alguma, ou ficou desempregado, ou ficou sequelado. Sobrou para o estado de Rondônia. Né? Os diabéticos, os hipertensos, os idosos, ficaram aqui para nós cuidarmos, que é uma mazela, né? Então, o que acontece? O que vai acontecer com os índices de monitoração de indicadores sociais? Isso aqui é medicina do trabalho, viu, pessoal? Eles vão montar um projeto lá em Manaus, lá perto de Manaus, 5 horas de Manaus, vai ser isso aqui. Pode escrever, não muda nada. Indicador social, aumenta a criminalidade, aumenta a violência, aumenta a prostituição, os atendimentos médicos hospitalares explodem, matrícula na escola da República não tem vaga, tráfego de veículos, vai aumentar assustadoramente a BR, veículos pesados nas rodovias e avenidas públicas, tanto é que eles federalizaram a BR, a Jorge Teixeira, por quê? Porque virou carreta. Aí o prefeito não queria fazer manutenção, foi o Roberto Sobrinho, aí ele federalizou. Né? Ações trabalhistas e criminais judiciais, isso que eu coloquei. Participação dos sindicatos, ficaram ausentes. Fizeram acordos e ficaram ausentes os sindicatos. Não protegeram seus trabalhadores, não. A minha visão. E nem existem dados das obras. A obra faz uma caixa preta e não deixa você ver as mazelas, as doenças. Eles não deixam fazer trabalho científico sobre a saúde do trabalhador. Eu queria fazer um trabalho científico para aqueles trabalhadores que foram recusados nas hidrelétricas. Não deixaram fazer de jeito nenhum. Existe um PAC velado. PAC, né? Plano de aceleração de desenvolvimento, né? O PAC, Plano de Aceleração de Desenvolvimento, lá da Dilma. Eu falei pacto velado, né? Por quê? Tem um capital, tem uma política de interesse internacional, sul-americana, Mercosul, presidência, Casa Civil, Casa Militar. Tanto é que deu aquele pau em geral lá, que deu aquele queimaram tudo, tacaram fogo, mataram pessoas lá. Veio a aeronáutica e o exército brasileiro intervir lá.
porque era isso, segurança nacional, isso aí. As hidrelétricas, construção hidrelétrica, era soberania nacional. Então, existia, sim, uma blindagem jurídica. Isso eu coloquei de parênteses porque é conclusão minha. Então, duas filosofias opostas. O mal necessário e a que custo. A que custo nós fazemos o desenvolvimento regional? Tem um preço muito grande. Quando vocês forem ver a implantação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e o projeto da linha telegráfica de Rondon, você vai ver que custo. A mesma coisa. A que custo? Quantas milhares de mortes tivemos? Né? Bom, outra coisa que ocorreu muito foi a subnotificação e subregistro do nexo técnico epidemiológico, que não tem registro, porque é o seguinte, quanto mais você lesiona, mais você paga. Como é que ele é calculado, essa fatura acidentária previdenciária? Em cima do teu registro. Então, o que as grandes empresas fazem? Não é só aqui, não, no mundo inteiro. Eles não registram. Então, não tem notificação. Tem uma subnotificação, mas o pior é o não registro. Então, o subregistro de acidentes. Então, eles não registram nada. Então, o acidente não ocorreu. Que bom, né? Aí não paga mais imposto. Então, o cara se acidenta e fica trabalhando. Mas ele só bate o ponto. Ele não trabalha. Ele fica lá na vila, sendo tratado, ganhando o saláriozinho dele, ganhando todas as gratificações, mas não se registra o acidente. E aí fica um fator acidentário baixo. Paga menos a guia da Previdência Social, paga menos imposto. Mas, quando acaba a obra, ele entra na justiça e ele vai pedir as indenizações para o INSS. Então, o efeito do trabalhador sadio, sabe o que é o efeito do trabalhador sadio? Na hidrelétrica, eles faziam uma seleção tão rigorosa que o trabalhador doente não era para entrar, não entrava. Então, quem estava lá dentro, teoricamente, tinha uma saúde melhor que a população lá fora. Então, isso eu chamei de efeito de trabalhador sadio. E tem o turnover ocupacional, que também as empresas fazem isso. O que é? A rotatividade pessoal. Por exemplo, você faz uma obra, você terceiriza aquela obra, vamos fazer um banheiro na minha casa. Eu contrato um cara, ele faz o banheiro, eu mando ele embora. Aí eu vou fazer a sala, eu contrato outro. Claro que ao longo do tempo, eu vou ter minha casa construída e nenhum trabalhador sequelado, doente ao longo prazo, sempre a curto prazo. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de chumbo, de reciclagem de chumbo, acumulando de Vilhena. Eu contrato um empregado para ir trabalhar com chumbo. De 3 em 3 meses eu mudo de emprego. Eu contrato e descontrato, contrato outros. Você nunca vai ter intoxicado pelo chumbo. Você vai ter toda a população intoxicada, menos o empregado da tua empresa. Entenderam como é que funciona? Rotatividade pessoal. A terceirização da mão de obra que eu expliquei para vocês agora. É a precarização do trabalho. Deu para entender? Olha, são termos que vocês têm que guardar como saúde trabalhador e iniciando trabalho. Isso é muito atual. Terceirizou, se diluiu os riscos. E outra coisa, presenteísmo. Isso na minha tese ficou bem evidente. Presenteísmo eu escutei quando eu fiz uma live no Canadá com a minha professora. Ela falou, isso é presenteísmo. Isso aqui é presenteísmo. Aí eu coloquei na minha tese. O que é? Trabalhar doente. Eu tenho dor no braço inteiro. E todo sábado eu vou operar. E eu não peço licença. Eu não quero, eu tenho vergonha. Mas eu continuo trabalhando doente. Os ortopedistas são assim. E eu sou assim. Trabalhar doente. Por quê? Aqui seria, se eu pedir para sair, porque como é que funcionava nos grandes grupos? Você ganha R$1.000 de salário, mas ganha mais 1.000 de gratificação por você estar atuando. Se você parar de atuar, você perde 1.000, só fica só com 1.000. Em vez de ganhar 2, você ganha 1. Então, a cada 100 empregados, se todos trabalharem, ninguém faltar na segunda-feira, todo mundo ganha. Então, ninguém deixa ninguém faltar. Mas ele quebrou a perna. Não tem problema, nós batemos um ponto para ele, nós vamos levar ele lá. Mas ele não vai para o INSS. Chama de presenteísmo. E resiliência. O que é resiliência? É adaptação. Esse é um termo psicológico, né? Usado em psicologia. É adaptação ao ser humano às mazelas, aos agravos, às pressões.
Você já viu o DIU? O DIU tem uma memória. Você esmaga o DIU, quando você solta ele, ele volta para mesmo posicionamento, para a mesma forma. Igual o plástico. Você aperta o plástico, quando se solta, ele volta para a mesma forma. Isso se chama resiliência. É adaptação a situações difíceis. Então, eu tinha um trabalhador que ele martelou o dedo, mas ele tinha filho para criar, e a unha estava caindo. Diz, doutor, eu não quero que você me dê atestado, eu vou voltar para a obra e continuar trabalhando de luva. Pode. Resiliência e presenteísmo. Acabei de citar o exemplo. Olha o que aconteceu aqui em 2008 até 2013. Em 2008, quando isso aqui está 2006, tá? 2006 aqui embaixo, ó. Estão olhando aqui 2006, né? A projeção da Leme Engenharia, que era a que fiscalizava as obras, é que haveria o início da contratação foi em junho de 2008. Eu presenciei isso aqui. Começaram a contratar em 2008. Em 18 meses, quase 30 meses, em 2010, deu o pico da obra, mais ou menos em 2010. Depois baixou um pouquinho, se estabeleceu. Em 2013, vai todo mundo embora e já está inaugurando. Se não atrasar, vai acontecer isso. Então, o que é mão de obra permanente e o que é mão de obra temporária? Mão de obra temporária é aquela que se contrata e vai embora. Então, o cara sabe que ele vem para trabalhar aqui, vai ficar 3, 4 anos trabalhando aqui, porque ele vai embora. O que acontece quando ele vai embora? A realidade pós-PAC, a realidade pós-inauguração. Quando enche o lago, já estava trabalhando lá no buraco, encheu o lago, o buraco está alagado. Ele não tem mais onde trabalhar. Desemprego, sem dinheiro, falta dinheiro na cidade. Crise, violência urbana, assalto, roubo, a prostituição e drogas piora, né? Previdência social, aumento dos benefícios, pensões. E nós vamos ter que tratar os sequelados. Além de tratar os sequelados, você ainda tem que pagar os benefícios. Os royalties que a hidrelétrica paga, e a contrapartida, que eu coloquei pífia. Era pífia, né? Mas hoje, nós vimos que a contrapartida é o que fez a estruturação da segurança e da saúde pública. Talvez até da educação, talvez eu esteja aqui falando até, não falando da educação, mas com certeza eu não tenho dados, evidências, mas parece-me que eles construíram escolas também, tá? Então, veja, construíram, reformaram segurança pública, a saúde pública e eu acho que a educação também. Então, teve sim, não foi pífia, não. O ICMS pago para os estados consumidores. O interessante é que naquela época, ainda hoje, você manda energia elétrica para São Paulo, o ICMS vai ser pago para o estado de São Paulo, não para quem está produzindo energia como nós. E aí o nosso estado fica pobre. E eu coloquei aqui inundação e desabrigados. Foi o que ocorreu depois, né? Que inundou e desabrigou. Eu estava falando aqui inundação e desabrigados quando alagou, mas depois teve uma inundação por causa das hidrelétricas, enorme, que atingiu até Guajará-Mirim, lembra? Acabou com a cidade de Guajará. Guajará ficou isolada, sem alimentação. A Bolívia ficou alagada, né? Foi caótico. E aqui nós temos algumas reflexões, que vocês depois podem ler isso aí para nós aqui não interessa no momento, são mais específicas. E eu acho que, olha, são 21 horas, estamos chegando ao final, e nós conseguimos acabar essa primeira parte. Deixa eu ver aqui agora. Para encerrar ainda, acho que tem mais uns 20 minutinhos aqui. Então, nós falamos sobre desenvolvimento regional e sobre o que nós esperamos, né? E agora nós vamos falar sobre ambiente de trabalho e o risco para a saúde. Como é que ocorre o processo de adoecimento laboral? Você pega um trabalhador teoricamente saudável, você leva ele para uma empresa de medicina do trabalho, se faz uma seleção, que é o exame admissional, se faz um check-up completo, com todos os exames complementares, exame físico, etc., etc., para aquela função que ele vai exercer, que tem milhares de funções, né? Dependendo do que você vai trabalhar.
Se você for médico, você vai fazer exames para médico, tem os riscos específicos. Se você for soldador, você vai fazer exames para soldador. Vocês estão vendo aí na tela que, dependendo do ambiente de trabalho, você tem os riscos. Vamos ver quais são os riscos que nós podemos ter no ambiente de trabalho. Vamos falar assim genericamente para vocês começarem a entender. Riscos físicos, químicos e biológicos. São os 3 básicos que você vai encontrar nas NRs. Riscos físicos. Nós temos o quê? Ruído, que é o barulho, ruído industrial, né? Vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, né? Se eu não me engano, esses são os principais físicos. Químicos, você vai ter milhares de produtos químicos. Hoje, a indústria tem tudo que é produto químico que você puder imaginar. Mas vamos separar aqui, por exemplo, garimpo. Vai ter mercúrio, vai ter solda. A solda, dependendo do eletrodo, a solda elétrica, dependendo do eletrodo que você utiliza, ele vai ter uma composição química. Você, quando aplica o eletrodo, você vai transformar uma coisa física, você vai fumegá-la, você vai transformar aquilo em fumo, você vai derreter a solda e vai transformar ela num ferro, uma coisa sólida, através de um calor a 1000 graus. E você vai vaporizar fumos do metal. Dependendo da composição química do eletrodo, você vai ser os diversos contaminações e intoxicações naquele trabalhador que está ali exposto. Por exemplo, o manganês vai dar problema neurológico do cerebelo, ele vai ter problema de equilíbrio. E assim vai. Chumbo, ele vai ter anemia, né? vai ter intoxicação auditiva, vai ter perda auditiva, etc. Certo? Então, dependendo do produto químico que você está exposto, você pode ter, inclusive, riscos químicos, né? Na indústria elétrica, nós tínhamos transformadores que era a base de um óleo chamado Ascarel. Isso há 30 anos atrás. Quando eu entrei na Eletronorte, eles me apresentaram o tal do Ascarel, que tinha um lugar isolado lá na subestação, que tinha uma casinha que ninguém podia chegar perto, tinha o óleo de Ascarel, que depois tinha que transportar esse transformador para uma sede que depois eles não sabiam como é que iam fazer com aquele Ascarel, que era altamente tóxico. A mesma coisa ocorreu com o DDT, que no início deu um prêmio Nobel em 1949, né? 49. Em 1949, deram um prêmio Nobel para quem descobriu que foi o químico, né, holandês ou alemão, uma coisa assim, que ganhou esse prêmio por desenvolver sinteticamente o DDT. O DDT ele matava os mosquitos assim, só de dar um cheirinho já morria tudo. Esqueceram que podia causar resistência. E ao longo dos anos ele é cancerígeno, como um ascarel é cancerígeno, certo? Como aqueles produtos de esterilização são cancerígenos. Como a radiação ultravioleta é cancerígena, certo? Como a radiação ionizante também induz ao câncer. Pessoal que trabalha com raio-x tem que tomar muito cuidado, que vai dar câncer, vai dar esterilidade, vai dar alopécia, vai dar um monte de situação, vai ter problema gástrico, vai dar leucemias, vai dar cânceres de pele, vai dar. Né? Então, se você pega um trabalhador e coloca ele numa área de riscos, tem que saber quais são os riscos, vocês vão aprender a levantar riscos, e aqueles riscos específicos, você vai ter que fazer exames para preveni-los e vai dar equipamentos para proteger o trabalhador daqueles riscos, se é que eles existem. Né? Tem também os riscos físicos, químicos e biológicos. Biológico é a saúde, onde vocês estão trabalhando. HIV, papilomavírus, todos os vírus, hepatites. Vocês vão trabalhar em hospitais.
Vocês vão ter contato com vírus, vão ter contato com bactérias. Vocês vão fazer laser, o laser vai fumigar, vai fazer poluição ambiental com vírus. Os vírus são as menores partículas humanas. Eles vão estar vivos. Se você cheirar carne queimada, se você não tiver de máscara, você está inalando o vírus. Se você bobear, você vai ter um papiloma de garganta. Ai, como é que o doutor teve um papiloma de garganta? Ele fazia laser? Fazia. Ele usava máscara? Ele usava aspirador para fumaça? Não. Entendi. Né? Por que aconteceu isso? E assim vai, sucessivamente. Então, esse quadro aqui é extremamente interessante, muito útil para vocês vislumbrarem os riscos ambientais, né? E os riscos e o meio ambiente. Claro que toda e qualquer função, toda e qualquer atividade humana tem risco de acidente, toda e qualquer atividade humana tem risco ergonômico. Só que para a NR, eles não colocam esses dois riscos. Mas para nós, médicos de trabalho, risco de acidente, acidente de trajeto, acidente típico, né? Acidente ampliado. Por exemplo, você passa agrotóxico numa lavoura de soja, de avião, se pulveriza. Vem o vento e o agrotóxico vai para dentro da cidade, na população. Foi um acidente ampliado. A população se contaminou com agrotóxico. Aí começa a dar problemas de intoxicação por agrotóxico na população. Por quê? Porque é um acidente ampliado. Não houve cuidado naquela aplicação. Certo? Aí aqui nós vamos falar um pouco de Fordismo. O que Ford fez? A linha de produção. Vocês vão assistir um filme que chama Tempos Modernos. Eu quero que vocês assistam, baixem na internet e assistam o filme para a próxima aula. Certo? Aí nós vamos discutir sobre esse filme. Vocês que gostam de falar sobre metodologias ativas, assistam o filme e nós vamos dar 3 minutos de discussão na próxima aula, antes de começar ela, sobre o filme. Eu quero que você observe ali os riscos e a saúde mental de quem está ali trabalhando. Vocês vão me dizer quais são as mazelas, quais são os agravamentos que ocorreram ali. Certo? Está feito o desafio. Automatização, tornar automática as coisas, né? A própria Revolução Industrial, nas tecelagens, começaram a pegar máquinas e começou a automatizar. Né? A globalização já vem desde a época da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Em 1929, quando quebrou a Bolsa de Nova York, fechou o hospital aqui da Candelária. Porque o Farquhar quebrou e não pôde pagar os médicos aqui, tiveram que fechar o hospital. E aqui nós ficamos só com o hospital que tinha 19 leitos, aqui do... Ai, meu Deus. Fechou a Candelária, abriu o hospital... Meu Deus do céu. Ai. Hospital dos Padres, aqui em cima, que até hoje está na estrutura, né? Desculpa, a minha esposa. Silvia, eu estou em aula, depois te ligo. Tchau. Viu? Hospital aqui, meu Deus do céu. Depois eu lembro. Então, só para você ver o que é globalização. A Estrada de Ferro Madeira Mamoré aqui sempre foi globalizada. Você sabe como é que eles pegaram, como é que eles trouxeram o pessoal dos Estados Unidos para trabalhar aqui? Porque deu uma crise na construção da Estrada de Ferro nos Estados Unidos. Eles pegaram o pessoal da mão de obra que estava sobrando, principalmente irlandeses, e botaram no barco e trouxeram. Um dos barcos afundou e morreu todo mundo. Foi o primeiro que veio. Tá. Aí, bom, epidemiologia laboral, o que é? É o estudo das doenças, dos determinantes, das causas que causam os agravamentos da saúde do trabalhador. Doenças ocupacionais em Rondônia. Pessoal, bom, dá para falar ainda. Doenças ocupacionais em Rondônia. Vamos falar rapidamente sobre doenças ocupacionais, mais 20 minutinhos, só para encerrarmos. Nós começamos às 7h30, até umas 9h30, 10 horas, está ótimo. Bom, nós temos, esse aqui é um slide antigo, claro, né, mas está atual. Não está atual, porque aqui tem PPRA, né? O PPRA ele foi substituído pela NR1, que é o gerenciamento de risco ocupacional.
Então, o Programa de Gerenciamento de Risco Ocupacional. Então, com essa estrutura, nós primeiro fazemos uma avaliação dos riscos, nós fazemos um levantamento dos riscos, fazemos um programa de gerenciamento de riscos e passamos para o médico do trabalho para ele fazer um programa de controle médico sobre aqueles riscos. Esse médico do trabalho, ele deve estar inserido dentro do SESM, que é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. Que, paralelamente a isso, tem uma CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. No atual momento, vocês não precisam saber essas siglas. Só quero que se escutem e guardem mais ou menos assim, que nós vamos ver etapa por etapa disso aí durante o curso. Tá bom? Só guarde mais ou menos essa estrutura aqui. Você tem que conhecer o risco, para depois fazer planejamento e programas de proteção do risco. Isso aqui vocês devem começar a entender. Schilling, em 1984, ele desenvolveu uma teoria que a saúde do trabalhador encampou e que modificou radicalmente o que é doença do trabalho e o que é doença relacionada ao trabalho. Doença ao trabalho é aquela que tem causa necessária, que é a primeira aqui. Você só vai pegar uma intoxicação por chumbo dentro de uma fábrica que trabalha com chumbo. Você só vai desenvolver silicose, que é poeiras pulmonares, por causa da sílica, se você trabalhar com um cimento, com produção de britas, ou trabalhar numa construção civil. Você vai inalar aquilo, vai trabalhar com pedras, né? Ou numa marmoraria, por exemplo. Você vai inalar aquela poeira e ela vai se depositar no teu pulmão. Então, você tem que trabalhar ali para ter aquilo. Lembra a eternite com amianto? Você só ia pegar uma intoxicação ou um mesoepitelioma se você trabalhasse com amianto. Né? Então, é uma doença específica daquelas doenças. Então, são doenças profissionais, doenças do trabalho, são doenças específicas. Né? A categoria 1 de Schilling. A categoria 2 de Schilling é que o trabalho, ele provoca, contribui. Não, ele provoca não, ele contribui ou adiciona mais risco. Por exemplo, você trabalha como caminhoneiro, se alimenta mal, é obeso, tá? E você está dirigindo o caminhão, sofre um estresse e tem um infarto. Ou você é bancário, vive estressado, certo? E tem um infarto. Aquele estresse induziu você a ter um infarto agudo do miocárdio. Você está lá operando e você infarta na mesa de cirurgia, no pronto-socorro, certo? E assim vai. Por exemplo, você trabalha em pé por muito tempo, você tem varizes e ocorre uma trombose nessas varizes. Agravou a doença. Então, esse é o Schilling 2, né? O trabalho como fator contributivo. O tipo 3, a categoria 3 de Schilling, é o trabalho como provocador no distúrbio latente. Por exemplo, eu tinha asma na infância, eu era alérgico, e o cara me põe para trabalhar lá na poeira. Passa um dia, 2 dias, eu desenvolvo uma asma violenta, uma alergia, começo a tossir, passo mal, vou para o hospital. Você jamais podia ter trabalhado lá. Por exemplo, você tem varizes de membros inferiores, certo? Má circulação, você é tabagista, e o cara põe você para trabalhar na câmara fria, abaixo de 4 graus. Por exemplo, na Sadia, é 40 negativo. Aí você faz uma vasoconstrição de periféricos, e você começa a fazer necrose de extremidades. Necrose de dedos e de pés. Que chama de frost free. Né? Frost free, né? Chama. A NR. Aí o que acontece? O médico teve culpa ou não? Que o cara perdeu o dedinho, teve que amputar. Ele era diabético, fumava e tinha má circulação. O médico não viu nada disso e colocou ele para trabalhar lá no frigorífico. Na câmara fria, no congelado, da Sadia. Claro que ele tem culpa. Né? Ele não fez o admissional correto. Não examinou corretamente o paciente. Nós temos doenças específicas que são de notificação compulsória.
Essa norma aqui em cima é de 2004, está atrasada, viu? Já modificou isso aí. Mas o importante é o que está escrito aqui no meio. O acidente com morte, acidente fatal, você tem que notificar, é obrigatório. Notificação compulsória, vocês vão estudar ainda. São mais de 90 doenças no Brasil que o médico é obrigado a notificar para o sistema de saúde. Sífilis, AIDS, etc, etc. Mas essas 11 aqui são de doenças do trabalho. Então, a morte, a amputação, a mutilação, a exposição a material biológico, acidentes biológicos, perfurocortantes, você é obrigado a registrar. Acidentes com crianças, por que tem que registrar criança e adolescente? Que é proibido trabalhar com menos de 16 anos. As dermatoses ocupacionais, dermatite de contato pelo cimento, etc. As intoxicações exógenas, que eu já falei, mercúrio, chumbo, manganês, agrotóxicos, metais pesados, etc, etc. A lerdorte, as pneumoconioses, né? Principalmente a silicose, né? Etc, etc. Perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional, PAIRO. Transtornos mentais relacionados ao trabalho, burnout. Mas não vamos chamar melhor, não guarde esse termo burnout, é horrível. Síndrome do esgotamento profissional. Olha que termo bonito. SEP. Síndrome de esgotamento profissional. Não chama de burnout. Burnout é só para enfermeira e médico. No meu conceito, desculpem, né, os outros. Talvez não concordem comigo, mas vamos chamar de síndrome de esgotamento profissional. Depois nós vamos ter um quadrinho aqui que vai separar o joio do trigo. Câncer relacionado ao trabalho. Qualquer câncer. Asbestose, né? De amianto, né? Mesotelioma, câncer, lembra câncer de pote? Câncer de bolsa escrotal? Né? De trabalhador de chaminé? Né? Lembra que eu falei na outra aula? Bom, então essas são as 11 doenças. Sereste também está defasado esse slide aqui, mas só preciso guardar. Aqui temos Sereste de Rondônia, que é o estado inteiro, Cacoal e Vilhena. Hoje nós temos Sereste de Porto Velho. Sem esquecer dos núcleos de saúde do trabalhador, né? Então aqui nós temos o mapa de risco do estado de Rondônia, que já falei para vocês, o grau 3, que é 2008, né? Que era o quê? Porto Velho, Ji-Paraná e lá Vilhena. Né? Conclusão que nós tivemos no nosso mestrado, que era 54% era boi, 13% café, arroz, agricultura, hoje deve ter aumentado muito isso aqui para soja, né? Certo? Grau de risco 3, mudou também, hoje aumentou muito o grau de risco 4, e a vigilância ao trabalho deve ser por NUSAT. A NANT aqui em Rondônia, nós fundamos em 2001, doutor Hamilton Teixeira, que foi o primeiro presidente, ele foi idealizador, fizemos a primeira jornada que eu participei. Aí a São Lucas, ela entrou em 2007, no 6º período de medicina, eu comecei a dar aula de medicina ao trabalho, na finca na São Lucas. O Aparício Carvalho trouxe a primeira pós-graduação da NUNAERP em 1997, que formou vários colegas nossos em medicina ao trabalho. A São Lucas em 2009, com a professora Sandra, em julho de 2009, eu dei aula inaugural em 2009, 4 horas de aula, coisa boa. Saudades bons tempos. Mas nós formamos muitos mestres de trabalho. E a maioria deles hoje são especialistas, graças a Deus. Bom, então nós não vamos terminar aqui. Isso aqui é apenas o início. Só dei para vocês uma visão assim, genérica e global do que é saúde do trabalhador, do que é medicina do trabalho. E aonde vocês estão entrando. Você vê que é uma coisa muito ampla, muito gostosa de trabalhar. E você vai vendo notícias, no dia a dia, você vê o progresso, onde há progresso, onde há economia, onde pupulam os agravos da saúde do trabalhador, os riscos ocupacionais. Então, quando vai falar para você, vou fazer tal coisa em tal lugar, você já começa a pensar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a experiência nossa é essa, cuidado com isso, cuidado com aquilo, olha só, vai ter que fazer isso. Entendeu? Muito, extremamente interessante. Então, isso se chama planejamento em saúde do trabalhador. Planejamento é tudo na vida da nossa. Se vocês vão mudar de cidade, vão trabalhar com médicos em algum lugar, comece por planejamento. Passe alguns dias planejando e sonhando o que você vai fazer na cidade.
O que você tem que estar preparado naquela cidade? Isso é o que eu passo para todos os meus alunos que eu dou, que eu ministro aula. Você tem que estar preparado. Não pense só em saúde do trabalhador. Veja a economia local. Quando é que você vai ganhar dinheiro como cirurgião? Quando sair a safra, quando ele vender a safra. Aí ele vai ter dinheiro na cidade. O trabalhador rural vai pegar a mulher dele e vai fazer o períneo, vai fazer a esterectomia que precisar. Mas quando ele estiver plantando lá, não tiver dinheiro, ele não vai fazer. Ele não vai vender o trator dele para fazer. Quando ele vender a safra dele, pegar o dinheiro, opa, ele vai comprar caminhonete, vai operar a esposa, vai fazer não sei o quê. Entendeu? Então, são ciclos. As cidades têm ciclos. Ciclos de ganhar e de perder. Ganhar e perder. Pimenta Bueno, por exemplo. O que era Pimenta Bueno antes de estar aquela fábrica de bicicleta lá? E agora é famosíssima, nem me lembro o nome. Olha, eu estou com mal de nome, viu? Mas tem uma fábrica em Pimenta Bueno, que vocês podem ver aí, que contrata 3, 4 mil pessoas. Até pegou fogo no mês passado, na parte velha, né? Ela fabrica bicicleta no Brasil inteiro e exporta. Cara, a cidade reformulou. A cidade está um brinco. Por quê? Tem progresso, porque tem emprego. Antigamente não tinha nada. Eu conheço Pimenta Bueno há 20 anos que minha esposa, os familiares são de lá. Toda vez eu passo alguns dias lá, todo ano. Então, Caeri, né? Caiuru. Bicicletas Caiuru, uma coisa assim. Tem avião, tem aeroporto, tem tudo lá. Então, é o progresso regional. Mas aí o hospitalzinho que tem lá tem que melhorar, porque vai ter mais acidente, teve incêndio, vai ter que ter corpo de bombeiro, vai ter que... Claro, tem uma grande indústria. Então, você tem que ver isso. Isso que é importante. Então, pessoal, lição de casa para o professor. Assistir o filme... Oh, meu Deus. Tempos Modernos. Charlie Chaplin, 1917. Charlie Chaplin, 1917. Justamente. É um filme curto, rápido, mas anotem que agravos, que riscos vocês estão vendo ali e o que está acontecendo ali. O que está acontecendo ali aconteceu 100 anos depois. Anotem, vejam bem. Vejam bem. Compare aquela época e veja o que está acontecendo hoje. Beleza? Até mais, pessoal. Boa noite. Alguma pergunta, alguma coisa? Deixa eu fechar aqui. Parar a apresentação. Tem alguma pergunta, alguma coisa, pessoal? Não, né? Então tá bom. Podemos encerrar, então? Tranquilo, professor. Podemos sim. Então vamos lá. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Professor, obrigado aí. Para fazer delícias amanhã. Semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado.